Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa tarde. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Em um sábado, às 16 horas e 3 minutos, de frio e chuvoso aqui em nossa cidade de Carapicuíba. E faz parte deste processo, está tudo certo, que possamos, com mais essa oportunidade, em Alegre aqui estarmos de retorno, fazer com que, quem sabe com mais uma matemática, busquemos sairmos um pouquinho melhores do que quando adentramos a esta casa, porque não tenhamos dúvidas, este é o objetivo transcendente a qual a cúpula espiritual da Oficina de Luz oferta-nos por meio de todas as atividades que aqui possamos juntos construirmos para a eternidade. Então sim, possamos então, neste sábado chuvoso e frio, prepararmos com mais uma temática do Evangelho de Jesus, sempre atrelada à nossa querida codificação kardeciana. Como bem disse o irmão há pouco, o tema que nós iremos trabalhar é um tema desafiante no nosso dia a dia, nas duas dimensões, nos 2/3 do dia, como por exemplo agora nós estamos com os olhos abertos da fisicalidade em estado de vigília, termo esse que nós conhecemos os espíritas, como também daqui a algumas poucas horas, nas madrugadas, nos 7 dias da semana, em desdobramento no mundo espiritual, a fé que transporta montanhas. E sim, com tantos conteúdos que nós já recebemos aqui do Oficina de Luz, já conseguimos depreender que Jesus, ao proferir esta afirmação, não estava relacionando-se àquela montanha ou mais física sair de um canto para outro, não, mas o desafio de vencermos e transpormos os nossos desafios individuais que não os tem em um mundo final de provas e expiações, em estágio de transição planetária. Afirmo-vos, queridos irmãos e irmãs, que todos nós os temos. É as tentações do mundo, é os erros e as imperfeições que carregamos há milênios por meio das sucessivas reencarnações. Então, é o convite que este capítulo 19 dessa terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, desafiar-nos a uma expansão de consciência, como bem disse o irmão, que todos nós precisamos para que fortaleçamos-nos ainda mais em nossos propósitos existenciais. Então assim, podemos entender nestes comentários iniciais que a fé tem que ser o pensamento positivo em dias melhores. Será que em algum canto deste universo, em algum orbe, algo caiu do céu, sem os esforços dos seres em experiência evolutiva nos diversos reinos, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai? É um ponto de interrogação. Mas já poderíamos colocar a nossa resposta consciencial. Lógico que não. Nada há de cair do céu. Tudo é transformação. Primeiro destrói-se para que seja construído ou reconstruído algo maior, grandioso, para as oportunidades vindouras dos seres em experiência, desde o princípio inteligente que lá tem que necessariamente estagiar no reino mineral, para passando para outros reinos, até que chegue no reino nominal. Construímos essa certeza de que quanto mais nós nos esforçarmos em coletividade para que atinjamos a felicidade relativa, jamais a absoluta, porque na condição de criatura assim podemos divisar. A absoluta só o Pai pode ao obter. Então, esses nossos esforços individuais no dia a dia, até que atinjamos, conforme diz o capítulo 3 desta obra, em seu item 4, a progressão dos mundos, estarmos já, por meio dos nossos méritos construídos, habitando mundos transitórios, celestes e divinos, que é o 5º nível de estágio evolutivo de um orbe em qualquer canto deste universo, a qual esta obra, como acabei de afirmar, capítulo 3, item 4, assim afirma-nos que nós, inexoravelmente, haveremos de atingi-la. Alguns de uma forma mais séria, outras de uma forma mais devagar, por meio da não oportunidade, da não observância do orar e vigiar e da reforma íntima no seu dia a dia. E tudo isso
vem ao encontro desse pensamento positivo, dessa fé que tem que ser inabalável. É fácil? Não, difícil. Basta que vejamos o que acontece atualmente no mundo. Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério por pensamento ou atos praticados e outras tantas mais mazelas que ainda carregamos conosco em enorme, mediano ou maior grau, desafiando-nos para que não incorramos em erros do pretérito que tanto nós já infelizmente realizamos, atrasando a nossa ascensão espiritual. Então sim, para que esse pensamento positivo torne-se cada vez mais real em nossas vidas por meio de bons pensamentos e atos concretizados, é imprescindível que sejamos humildes, fraternos, caridosos, conscientes de que somos eternos alunos do universo, que sim, em momentos haveremos de escorregar e cair, mas em outros tantos poderíamos reconstruir-nos. Já fomos um passo atrás para que empreendamos dois mais assertivos, com os nossos esforços um pouco mais à frente. Então é isso que faz com que nós não desistamos da nossa programação reencarnatória. Temos um exemplo na segunda revelação, no Novo Testamento do Cristo, daquela passagem da cura de um lunático, que sim vem ao encontro deste tema do capítulo 19. Recordemos, quando Jesus chegou perto da multidão, um homem aproximou-se dele e, de joelhos, disse-lhe: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo e, de outras, há de cair na água. Eu o levei aos teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Será porque não tinham a fé suficiente dos seres transcendentes que eles eram, inseguros que estavam? Já temos também essa resposta em nossa consciência. Assim Jesus disse: traga-o aqui. Então ordenou que o demônio saísse do menino, que é demônio mesmo para nós os espíritas, e espíritos em ignorância, em desequilíbrio, que um dia serão co-criadores, cristos planetários, que serão felizes até a perfeição relativa, que do átomo um dia serão um arcanjo. E assim, lógico, o menino ficou curado a partir daquela hora a qual Jesus empreendeu a sua intervenção. Assim sendo, os seus discípulos que estavam em torno, admirados, chegaram bem perto de Jesus e, lógico, o questionaram, dizendo: por que nós, mestre, não conseguimos curar este menino? Responde Jesus: por causa da vossa pouca fé. Sim, sabemos como é essa parábola. Pois se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer a este monte: passa daqui para colar, e ele haveria de passar, e nada haveria de ser impossível a estes seres que ali estavam desafiando-se a dedo escolhido por Jesus, porque eles tinham uma tarefa transcendente pós-desencarne de Jesus Cristo. Então sim, dentro dessa passagem do filho lunático, devemos nos questionar: qual é a cura que nós estamos empreendendo para nós mesmos? Qual é a possível cura ou amenização dos sofrimentos dos nossos semelhantes que devamos já estar também distribuindo a cada um deles? Como, por exemplo, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir, a distribuição de um recurso dentro de nossas limitações e necessidades pecuniário, ou de um mantimento, ou até mesmo de uma vestimenta. Neste fio, as casas espíritas possuem, como eu estou vendo aqui na oficina de luz, logo lá no fundo deste auditório, uma caixa para que aqui doemos agasalhos e eles, consequentemente, sejam direcionados aos moradores de rua. Não é assim anualmente? Então, é uma cura que estamos buscando empreender aos mais necessitados. Disse Jesus: fiqueis com a boa causa.
É a fé na consciência tranquila que devamos construir a cada dia que passa dentro de nossas necessidades. Repito, não é fácil, mas é um desafio diário. Se não fosse, cada um estaríamos nesse momento tão turbulento, mas ímpar para a nossa ascensão espiritual aqui no planeta Terra. Assim, lógico, entendemos que sem a fé, nós não enxergamos as oportunidades oferecidas pela vida. E será que essas oportunidades estavam necessariamente em nossas programações reencarnatórias ou por meio dos nossos esforços, que muitas vezes lá no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós não divisávamos que nós mesmos os empreenderíamos antes de determinados tempos ao longo de uma encarnação, possamos receber mais desafios para que, caso os vençamos, ascendamos de uma forma mais célere no campo da intelectualidade como no campo da moral. As duas asas de evolução do espírito eterno. Então existem essas duas possibilidades. Pela manhã estive levando o Evangelho ali no Instituto de Previdência, uma das casas que eu trabalho aos sábados pela manhã, em São Paulo, próximo do Butantã. E lá, minha irmã, olha como nada é por acaso. E não é mesmo. Na codificação diz que não existe o acaso neste universo. Ela nem sabia o tema que eu iria trabalhar. Trabalhei com o capítulo 14, item 8. Parentesco corporal e espiritual. Sem saber disso, a irmã chegou bem cedo, ela disse: Bruno, deixa eu te contar algo que me veio a vontade de me contar. Contou para mim e para uma outra senhora que também chega cedo para ajudar na arrumação da casa, para que às 9 horas esteja pronto para os trabalhos. Uma sobrinha neta minha, ao ser questionada por um parente meu de 3 anos apenas, a criança, qual é o nome daquela boneca? A boneca essa que não era atrelada a nenhum personagem que nós conheçamos. Era uma boneca simples. Vai lá a criança de apenas 3 anos de idade e fala o nome de uma das avós que décadas e décadas atrás já tinha desencarnado, que essa criança de 3 anos nunca viu a foto, tampouco ouviu o nome. Um nome, inclusive, incomum. Demonstra-nos ou não que existe uma conexão no universo dentro dos nossos esforços, que os graus de parentesco transcendentes são os espirituais e os materiais, esses corpos físicos que nós temos temporariamente falando, são transitórios. Quantos tivemos, quantos estamos tendo neste momento de transição planetária e quantos outros ainda haveremos de ter a posteriori no futuro. Então faz com que sim construam alicerces mais sólidos para que valorizemos melhor essa encarnação. Ninguém sabe quando há de ocorrer o apagar das luzes dessa atual encarnação, e a consciência sim cobrar-nos-á os benefícios que deveríamos estar distribuindo em larga escala aos que estão ao nosso redor. Então, vamos valorizar essas oportunidades. Essa criança de 3 anos, por exemplo, demonstra como há de ser o seu espírito na sua oportunidade reencarnatória. Isso se fala de tantas outras que estão vindo de outros orbes, de outras constelações, como afirma Manuel Filomeno de Miranda, na quadrilogia Transição Planetária, 4 livros, que eu sempre indico nessa e em outras casas, para que estudemos. E assim está ocorrendo separação do joio e do trigo, final de provas e expiações, final dos tempos, e a fé, como há de ser no nosso dia a dia, para que transpomos os nossos desafios, que são essas montanhas, em fazendo e traçando esse paralelo, para que não esmoreçamos e encaremos os nossos desafios e os vençamos. Não postergamos para o dia seguinte, tampouco posterguemos para a próxima reencarnação, não. É no hoje e agora que devemos nos desafiar. Sofremos e só nos curamos pela caridade dos irmãos e pelo amor e misericórdia do Pai Eterno. Sim, vem no encontro do que nós estamos falando, são os esforços que devamos empreender por meio da reforma íntima. Vamos ver alguns tópicos acerca da fé verdadeira aqui. Muitos de nós aqui já estamos as trabalhando, e os que ainda não estejam possam já começar as construí-las. A busca da unidade, da simplicidade.
Temos a certeza de que ainda somos muito aquém de uma evolução moral e intelectual, mas deuses, como disse Jesus, que nós o somos, que podemos fazer tudo isso que Ele fez e muito mais. Apequenou-se para que no Espírito nós pudéssemos engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações. Confiança de que Deus, a fonte criadora, o Pai, sabe o que realmente é melhor para a nossa ascensão. Quantas vezes ficamos desapontados com o Pai maior porque queríamos uma ou mais situações que divisávamos que seria a nossa alegria naquele momento, ou até mesmo durante toda a nossa encarnação, e não vem aquilo que nós gostaríamos que viesse. Então devemos confiar no Pai maior, na fonte criadora. Lá no mundo espiritual, ao vermos aquele famoso filminho de todos os nossos atos praticados, em uma ou mais encarnações a depender de nossa evolução, sim, diremos consciencialmente: é verdade, que bom que aquilo que eu peticionava não aconteceu a mim e aos meus familiares, porque poderia fazer com que eu me perdesse novamente, como tanto eu me perdi nas reencarnações anteriores. Auxílio dos bons espíritos, que traduzem-se aos nossos mentores individuais, demonstração através de atos. Aqui qualquer um pode vir à frente deste púlpito ou de qualquer comunicação onde quer que nós estejamos, porque basta que estudemos, basta que memorizemos, decoremos ou algo semelhante. Mas o mais importante e intransferível que devamos empreender são os atos, como aqui convida-nos esse tópico neste momento, para que não choremos, tampouco ranjamos os dentes, como já Jesus disse que a humanidade tanto haveria de chorar e ranger os dentes. Esforçar-nos-emos sim, para que empreendamos mais atos assertivos aonde quer que nós estejamos. E lógico, a fé tem que ser contagiosa, não contaminosa, contagiosa. Quanto mais assim nos esforçarmos, mais as pessoas que estarão ao nosso redor sentirão a firmeza dos nossos propósitos. Divisarão, inclusive, ainda que elas não sejam espíritas, de que a proposta a qual nós estamos vinculados atualmente, sim, ela é libertadora de consciências e, consequentemente, de ações a serem empreendidas, que todos nós as devamos empreendê-las. A fé raciocinada ela não pode ser imposta, jamais imponhamos algo a quem quer que seja. Tem que ser, sim, baseada na compreensão daquilo em que se deve crer. Tem que ter um objetivo futuro, transcendente, a qual gozemos lá a posteriori, nesta ou nas muitas outras posteriores reencarnações em qualquer canto deste universo. Tem que ter propósitos firmes, consolidados. Deve apoiar-se nos fatos e na lógica, dentro de tudo o que aconteceu no mundo da materialidade, mas também naquilo que dependemos ser bom, benéfico para a humanidade, que é o que acontece nesta quarta dimensão, neste mundo espiritual, a verdadeira e real vida. Não deve temer o progresso. Lembram o que eu disse? Inclusive isso foi lido neste trabalho da manhã, nesta casa a qual participo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário que haja destruição para que as renovações a posteriori tragam maiores benesses aos seres em experiência evolutiva. Então, temos que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir onde quer que nós estejamos, para o nosso próprio benefício e dos que estejam ao nosso redor. E os que estão ainda, queridos irmãos e irmãs, em fé cega, devemos julgar? Também vem aí o meigo Rabi da Galileia, convidando-nos para que assim também não façamos os pré-julgamentos, ainda que consciencial, não os verbalizando. Quantos ainda, nestes pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente, não têm a certeza absoluta de que são espíritos, apenas e somente ocupando um de tantos outros corpos que já ocuparam, que existem milhares de moradas na casa do Pai em diversos estágios evolutivos, desde o primitivo até os mundos celestes e divinos. Então é importante que não julguemos, porque lógico, todos nós sem exceção já passamos por situações similares.
necessariamente nesse ordem não podemos afirmar, porque o véu do esquecimento, a partir do momento que nosso espírito acopla-se no corpo físico, faz com que nós não tenhamos essa informação, para que não nos percamos dos nossos objetivos programatórios, existenciais, reencarnatórios. É uma crença em artigos de fé religiosas, por exemplo, que possam ser duvidosos, focando a materialidade, focando o que é transitório. A fé cega também, ela muitas vezes não examina, aceitando sem controle o falso, como também o verdadeiro, sem colocar no crivo da razão. Choca-se muitas vezes com a razão do dia a dia, dos acontecimentos. Pode produzir o fanatismo, que é prejudicial, como há pouco disse em outras palavras, em outro entendimento. Primeiramente prejudicial a nós mesmos, já que somos eternos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Cedo ou tarde, há de ser abalada por meio das transformações nas diversas épocas evolutivas de um orbe. Vejamos que ainda a falta de fé pode tornar a pessoa insegura, como vaidosa, algumas vezes negligente, tantas outras arrogante, orgulhosa e, por que não dizer, preguiçosa. Porque se nós não divisamos dias melhores, se nós nos contaminamos com tudo isso com que esses meios de comunicação tanto despejam aos nossos olhos e ouvidos, e não buscamos algo que seja transcendente, como há de ter cada um de nós vontade no dia seguinte e durante toda a nossa vida de reformularmos, reconduzirmos ao aprisco do meigo Rabi da Galileia. Então, sim, tantos ainda vivenciam esses estados maléficos aos seus próprios espíritos, mas vibremos, oremos e contagiemos com as benesses que possamos distribuir a cada um deles, para que eles, como nós, possam ter as suas oportunidades evolutivas renovadas. Olha o que o nobre codificador Allan Kardec tem ainda a nos dizer acerca deste tema. Ele vem dizer que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão, o que? Face a face, em todas as épocas da humanidade. Venham não ao encontro dessas intuições que estamos recebendo dos amigos espirituais e verbalizando-as a cada uma de nossas consciências nas duas dimensões desta vida. Ter fé há de ser acreditar que tudo caminha para a melhoria da estrutura física deste orbe, como também dos seres em experiência evolutiva. Todos os problemas possuem solução, porque fomos nós que os construímos no pretérito. Então, no presente, haveremos de, esforçando-nos para os eliminarmos, concluí-los com mais assertividade. E no futuro, nas próximas vestimentas carnais, não precisemos retornar e repetir as lições que competiam apenas e tão somente a nós mesmos as concluirmos nesta atual encarnação. O tempo há de ser o nosso melhor benfeitor, desde que saibamos o utilizá-lo. Nunca nos faltará a ajuda de Deus e dos bons espíritos. E repito, entendamos bons espíritos, os mentores individuais de cada um de nós, desta e de outras reencarnações. Façamos a nossa parte e a vida haverá de nos responder da melhor maneira. O que nós distribuímos ao universo, um dia há de retornar a nós mesmos, por meio daquelas simples frases do meio do Rabi da Galileia. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Por exemplo, o passe que daqui a alguns poucos minutos receberemos na sequência, ele pode fornecer-nos o nosso reequilíbrio tão imprescindível que os tenhamos no nosso dia a dia. Em alguns casos, se tivermos mérito para tanto, empreender até mesmo a cura de uma mazela física. Por meio da lei do merecimento, assim vamos obtendo essas benesses. Sim, muitas limitações ainda nós as possuímos, mas vamos buscando as eliminá-las a cada dia que passa. É importante que ao fazermos as nossas preces, as nossas petições ao nosso Pai Maior, saibamos o que estamos pedindo. Saibamos ainda
o que não devamos pedir para que não nos percamos na atual encarnação e, principalmente, como nós estamos pedindo o que eu estou proporcionando ao Pai Maior com os meus esforços dentro do orar e vigiar e da reforma íntima para que esse mesmo Pai devolva-me as petições que eu empreendo a Ele, uma ou mais, da melhor forma possível para a nossa felicidade, como eu disse logo no início, dentro da proposta de construção relativa jamais absoluta na condição de criatura. A fé verdadeira é baseada nas leis de Deus e na sua infinita justiça e misericórdia. Sábado passado, também no período da tarde, estive pela primeira vez lá em Rio das Artes, no Recanto da Fraternidade. E minha avó, por parte de mãe, que voltou para o mundo espiritual no mesmo ano que o Chico voltou, em 2002, lá no final da psicografia, que era uma tarde de psicografias. Dei sorte também de receber naquele dia. Ela afirmou o seguinte, mas não é apenas para mim, para os demais familiares e para todos nós, os pouco mais de 8 milhões de seres encarnados. Peçamos o que quisermos para Deus, vírgula, mas saibamos o que estamos pedindo. Como isso há de cada um de nós levarmos para toda a nossa eternidade. Trago-nos também, já estamos partindo para o término do nosso bate-papo, um ensinamento dessa irmã que tanto colaborou nas obras complementares pós-codificação kardeciana por meio de Divaldo, que foi Joana de Ângeles. De muitas das suas psicografias, ela nos traz a seguinte informação, que vem ao encontro desse capítulo 19, dizendo-nos: Jesus se curou lunático. Nós mesmos nos curamos das nossas imperfeições pela fé em dias melhores, pelo amor que devamos empreender aos nossos semelhantes e, consequentemente, a caridade recíproca, ajudando para que sejamos ajudados em todos os momentos, integralmente de cada momento do nosso dia. Como eu disse, não apenas nos 2/3, quando estamos com os olhos abertos nesse momento agora em vigia, mas também daqui a algumas horas. No mundo espiritual, estudando, trabalhando, sendo útil, e no dia seguinte, sendo pessoas melhores com tudo que lá nós pudemos aproveitar e distribuir e transmutar de forma benéfica ao meio. É assim que haveremos de evoluir. Temos ainda Emmanuel, mais uma de tantas psicografias que me deixou junto a Chico Xavier também me vim nos afirmar que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento transcendente que somos os construtores, os artífices do mundo de regeneração que todos nós queremos daqui a alguns anos, décadas e séculos, por meio da volta pela reencarnação aqui habitar, buscando eliminar de uma vez por todas essas mazelas que ainda o mundo distribui em prejuízo deles próprios, como também de nós mesmos. É o grande desafio. Também temos aquela frase que sempre trago de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele vem dizer, queridos irmãos e irmãs, que solidário nós seremos união. Mas e se nós somos separados uns dos outros? Apenas então somente seremos o quê? Pontos de vista. Porque não estaremos sendo úteis a qualquer que seja ser desde o princípio diligente no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. E volta Bezerra afirmando-nos o médico dos pobres que juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais, porque haveremos de construir uma família espiritual e assim diremos a nós mesmos, enquanto uma lágrima sequer cair da face de um ser neste orbe, não haveremos de estar vivenciando em sua plenitude o mundo de regeneração. Que bom que assim o é, que bom que assim faz com que saibamos que a cada segundo, para não dizer milésimo de nossa vida, se pudermos ser útil a quem quer que esteja ao nosso redor, assim o sejamos, para que não cobremos consciencialmente, em consciência, a posteriori, sobre aquilo que deveríamos empreender, porque capacidade para tanto a cúpula espiritual que proporciona-nos os trabalhadores das duas dimensões da vida. E sim, para finalizar, deixe-vos esse tríplice aspecto que tantos irmãos espirituais afirmam que é imprescindível para que tenhamos a oportunidade de voltar neste orbe por meio dos nossos esforços individuais, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Amai-vos esse o primeiro mandamento e instruir-vos esse o segundo, disse Jesus.
é a expansão de consciência, é o conhecimento. E o autoconhecimento de tudo que aqui poderíamos citar de característica, poderíamos deixar como carro-chefe aquela frase de Paulo de Tarso, que um dia foi Saulo, perseguidor de cristãos: conhece-te a ti mesmo, para que saiba empreender urgentemente a reforma íntima e a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faremos a construirmos a seres melhores a cada dia que passa. E assim, queridos irmãos e irmãs, em finalizando este bate-papo fraterno, mais ou menos, que aqui tivemos a oportunidade de desenvolver nas duas dimensões da vida, que façamos a vibração final para que possamos, na sequência, irmos para os passes, agradecendo a Deus, a Rosa Mística de Nazaré Maria, aquele que foi José, o seu companheiro, e também tutor de Jesus, a qual muitos dizem que é Saint Germain, no mundo espiritual, dentro dos mestres ascensionados, a cúpula espiritual aqui do Oficina de Luz, aos nossos mentores individuais e a todos os que estejam ao nosso caminho, para que, como ferramentas, a nossa ascensão, desenvolvamos esta fé que tem que transpor todas as montanhas de dificuldade que ainda venhamos a enfrentar nestas como nas outras e múltiplas sucessivas encarnações a posteriori, como convidou-nos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta tarde agradável, chuvosa e fria aqui na cidade de Carapicuíba. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto do final de semana a cada um de nós.